E aí meus Saiyajins, hoje trago a parte 15 dessa fic. Espero que gostem do cap, peço que comentem o que acham e sugestões para o próximo capítulo, deixem o like e quem não for inscrito por favor, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Também passem na comunidade do canal onde às vezes dou spoilers das fics ou até peço sugestões. Sem mais delongas, fiquem com o vídeo. Após céus, Status Virgil relaxa no banho enquanto pensa em seus próximos planos e o que fazer em Hogwarts. Embora ele já tenha objetivos lá como copiar todos os livros, também tem outras coisas que ele quer fazer, como por exemplo trazer o basilisco de Salazar Slytherin com ele, já que a serpente mágica tem habilidades bem únicas. Embora ele acredite que o olhar da morte do basilisco não afete um ser do nível atual dele, Virgil sabe que com a ajuda dele o basilisco pode ficar mais forte, o que pode potencializar o olhar da morte, o que realmente pode ser útil em algum momento. Além disso, Virgil também queria saber se tem mais secretos na Câmara dos Secretos de Salazar Slytherin, já que tanto no filme como no livro só tem um secreto que seria o basilisco, o que na opinião de Virgil não faz sentido, já que o nome e Câmara dos Secretos não Câmara do Secreto. Além disso, Virgil duvida muito que um mago do nível de Salazar não deixasse pelo menos um livro para seus descendentes, muito menos nas lendas de que deixou o basilisco para limpar a escola de nascidos Mudleys. Pensando na época em que Hogwarts foi criada, Virgil entende completamente o racismo de Salazar. Naquela época não existia o Estatuto do Secreto, os bruxos eram mortos por Mudleys e caçados pela igreja. Salazar provavelmente não queria aceitar os nascidos Mudleys porque tinha medo que algum membro da Santa Sede se infiltrasse e passasse a localização de Hogwarts para a igreja. Por isso deixou o basilisco em Hogwarts. Quando foi embora, para caso a escola fosse invadida, o basilisco pudesse defender uma prova disso, e que mesmo em 1000 anos desde a criação de Hogwarts o basilisco nunca matou ninguém. O único acidente foi quando Voldemort levou o basilisco até o banheiro, o que causou que Myrtle visse os olhos do basilisco, e não se tem provas de que Voldemort fez isso de propósito ou se foi acidental. Os outros fundadores também fizeram proteções. Um exemplo seriam as escadas vivas de Hogwarts feitas por Ravenclaw, e deve haver outras proteções, como as estátuas que são uma espécie de golem que devem ter sido obra de Gryffindor, e até mesmo os elfos domésticos escolhidos por Hufflepuff, que mesmo não podendo usar magia podem usar aparição para teleportar os alunos em caso de uma invasão. E isso era o que estava no canon, se contar o que apareceu em algumas fic, onde o calamar do Lago Negro e Godric Gryffindor, seja em sua forma de animago ou uma maldição de sangue como Nagini, ou até uma onde a professora Sprout era Helga Hufflepuff. Enfim, eram vários os motivos de Salazar deixar o basilisco em Hogwarts. Virgil realmente duvida muito que se ele fosse um supremacista de sangue como Voldemort, os outros fundadores seriam amigos dele, sem contar que o próprio Voldemort também não deveria ser tal louco. Isso se deve provavelmente ao fato que ele dividiu sua alma em 7 partes, e é preciso saber que as Horcrux funcionam dividindo metade da alma atual, ou seja, na primeira Horcrux Voldemort ficou com 50% da alma e na segunda 25%, e assim por diante, o que provavelmente o deixou louco, e por isso que o tão jovem era mais inteligente e o Voldemort só sabe usar a Avada Kedavra. Depois de pensar nisso, Virgil volta à realidade e suspira, relaxado. Esse banho em uma banheira realmente fez bem para seus músculos. Cansados, olhando de novo para o painel do sistema, Virgil olhou para os pontos de gacha. 20.000 daria para 4 sorteio de ouro. Pensando nisso, Virgil decidiu em fazer. Ele até pensou em esperar juntar para fazer 10 sorteios consecutivos, mas atualmente ele realmente estava ansioso para aumentar sua força, e uma das formas mais fáceis de fazer isso era com a gacha. Virgil, sistema 4 sorteios consecutivos de ouro. Ele estava ansioso da última vez, embora não tenha aumentado sua força, conseguiu 4 companheiros fortes e uma linha de sangue realmente boa, mas inativa. Sistema Ding gacha concluída. Prêmios a seguir: 1 parte dos planos de um portal interdimensional, 2 planos de arena de realidade virtual, 3 habilidades de lança nível Deus, 4 kit bate-veículos. Virgil ficou em silêncio. Eram recompensas realmente boas, tirando as habilidades de lança, já que atualmente ele usava uma espada. Sistema Ding deseja receber as recompensas? Virgil, primeiro me dá uma descrição delas. Pensa um pouco e diz um pouco entusiasmado. Sistema habilidades de lança nível Deus. Os usuários são capazes de demonstrar uma aptidão natural para os modos da lança, incluindo variações como tridentes, lanças e dardos, ou armas em forma de lança, como lanças fictícias. Eles são capazes de empunhar uma lança com incrível proficiência em velocidade, poder e habilidade, permitindo-lhes realizar proezas como parar e desviar balas, dizimar grandes objetos ou áreas, cortar o material sólido como aço e até mesmo conter seus força para causar dano a seus inimigos sem matá-los.
O usuário é capaz de operar com pouco ou nenhum esforço, desferir golpes habilidosos em pontos fracos com grande precisão e cortar apenas e exatamente o que deseja. Essa habilidade também permite que eles se tornem naturalmente habilidosos com várias lanças, independentemente da forma ou tamanho, para atender às suas necessidades em combate. Seu controle de arma, incrivelmente rápido, pode permitir que eles contornem obstáculos para cortar o alvo pretendido. Verge o que integrar. Em um stand, várias memórias, tanto mentais como musculares, atingiram Vergil. Era diferente das outras vezes que tirou habilidades de algo, mas na verdade recebeu talento dessa vez. Ele realmente ganhou habilidades com a lança. Depois de uns segundos, Vergil abriu os olhos e havia uma agudeza que antes não tinha em seus olhos bicolores. Ele suspirou, deixando um ar quente cortante sair de sua boca. Vergil, continua sistema. Diz com um pequeno sorriso. Após isso ele iria ter que vasculhar o Gate of Babylon para achar alguma lança para usar em futuros combates. Não que ele fosse abandonar o uso da Yamato, mas com mais formas de ataque ele estaria precávido caso um inimigo estivesse preparado para uma luta com ele usando Yamato. Sistema. Kit Bate-Veículos contém vários veículos do morcego da DC, deste Batmóvel e Batmoto até Bate-Avião e Bate-Barco, todos com a tecnologia mais avançada do universo DC. Vergil sorriu de novo. Se fosse antes de ganhar a linhagem de Rei Dragão Dourado, ele estaria irritado já que não poderia usar tais artefatos. Mas agora ele pode, e convenhamos, todos os homens de sua vida anterior queriam dar uma volta no Batmóvel ou na Batmoto, e agora ele iria poder realizar esse sonho de infância. Após isso só restaria um sonho de infância, que seria conduzir um Gundam. Vergil tinha esperança que um dia conseguiria uma Jekyll Sharingan e teria um fodendo Susanoo. Voltando a atenção para o sistema, Vergil voltou sua atenção para os dois itens que mais o interessavam nesse sorteio. Sistema. Ding. Planos de arena de realidade virtual. Os planos contêm uma forma de criar um dispositivo que permite criar batalhas simuladas com qualquer oponente. O usuário poderá usar todo o seu poder real e sentir a tudo com dor e cansaço durante os combates. Em caso de morte durante a simulação, o usuário não morrerá, mas sofrerá um pequeno ataque mental que causará cansaço, forçando o usuário a dormir por um tempo antes de tentar novamente. Isso e um mecanismo de defesa para o usuário não se acostumar com a morte, para em casos real o usuário continue tentando morrer e não usando sua vida para causar dano. Além disso, existe o modo multiplayer, podendo fazer batalhas em grupo, tanto de um grupo contra outro grupo ou um grupo contra um boss. O poder dos inimigos são 100% iguais aos reais. Vergil respirou fundo. A arena era realmente muito melhor do que ele esperava, já que após ele construir esse dispositivo, não só ele mas toda a equipe vai poder ganhar experiência de combate tanto em grupo como em solitário. Além disso, Vergil teve a brilhante ideia de que quando criar essa arena, adicionar um ranking para motivar todos a estar no topo e também um meio de gravar as batalhas. Assim, após as batalhas pode ver e aprender com os erros. Agora o último itens, e um dos que mais intriga Vergil. Sistema. Fragmento do planos de um portal interdimensional, assim como o nome diz, e um pedaço dos planos de portal interdimensional. Se o portal for construído, poderá mandar o usuário para um universo aleatório. Após ir ao universo, as coordenadas dele serão salvas, assim podendo voltar quanto quiser. Vergil sorriu. Isso ajudaria muito em seus futuros planos, mas atualmente ele não pode realizar, tanto pela falta dos planos como por materiais. Somente com as matérias dessa parte do plano eram difícil para conseguir, e nessa parte do plano nem tinha informações sobre o core do portal. Suspirando, Vergil termina o banho e se deita para dormir. Durante o sonho, Vergil sente alguma coisa estranha, como se alguém arrumasse as mantas e desse um beijo em sua testa. Mas ao não sentir ameaça, pelo contrário, ele sente uma aura que o faz relaxar e se sentir seguro, tão seguro que ele dorme como um bebê, não notando nada. Quando ele acorda no outro dia, ele se espreguiça, se sentindo feliz, como se tivesse tido um ótimo sonho. Embora não lembre do sonho, ele vai ao banheiro, lava o rosto, escova os dentes e troca de roupa, colocando uma calça jeans, um tênis preto, uma camisa prateada com uma jaqueta preta com detalhes dourados e prateados. Após isso, por casualidade, ele olha para a mesa do computador e vê uma caixa prateada com detalhes verde musgo no lado. Isso surpreendeu Vergil, já que aquela caixa não estava lá quando ele foi dormir. Vergil pega a caixa e se senta na cama. Ele examina a parte de fora da caixa em busca de pistas, mas não acha nada com suspeita. Ele usa algumas magias de detecção para saber se tem algo amaldiçoado ou algo que fosse perdido, mas os resultados mostraram que havia uma aura mágica dentro da caixa, não como uma maldição, mas sim como um item mágico ou
O alquímico com curiosidade Virgil com cautela abre a caixa. Assim que ele abre, ele vê 3 itens, uma carta, um arco longo prateado bem detalhado, e o fio do arco era muito fino, mas ao mesmo tempo resistente. O arco transmitia uma aura mágica muito forte e até com resquícios de aura divina. E o último item era um colar de um símbolo bem conhecido para Virgil, era o símbolo da casa Slytherin. O colar também parecia estar imbuído em magia, mas parecia algo mais antigo. Virgil fica atônito olhando para a caixa. Quando ele viu o arco, ele automaticamente pensou na mãe que o sistema deu ou revelou para ele Artemis. Virgil, depois de refletir, acredita que Artemis já era sua mãe. Antes do sistema fazer o que fez, só não havia revelado. Mas ao olhar para o colar com o símbolo de Slytherin, ele ficou estupefato. O que Artemis tem a ver com Salazar Slytherin? Confuso, ele pega a carta e com apreensão ele começa a ler. Pode carta. Olá, meu filho, tenho observado suas aventuras e estou muito orgulhosa de todos os seus feitos, embora alguns deles tenham sido muito imprudentes. Sim, estou falando de sua luta com um dos clones de Thor, mas mesmo assim estou orgulhosa. Sei que você deve estar confuso sobre quem sou. Existem certas regras na nossa família que não permitem que te conte quem sou, mas caso queira mais informações, você pode ir para o acampamento Meio Sangue em Long Island quando completar 11 anos. Embora eu vi que tens a capacidade de se defender, mandei um dos meus arcos para ti em caso de emergência. Contém uma certa quantia do meu poder, o que pode ser útil em momentos críticos. Você deve se perguntar sobre o colar. Isso é algo que sua outra mãe deixou comigo para eu lhe entregar antes de completar 11 anos. Sei que você deve estar confuso sobre o assunto de outra mãe, mas só quando nos conhecermos pessoalmente poderei lhe explicar. Com amor, sua mãe. Após ler a carta, Virgil ficou em silêncio, surpreso não pelas revelações, já que ele já sabia, mas sim com o fato de Artemis estar o observando e aparentemente orgulhosa dele, o que realmente o surpreendeu, já que esperava que a deusa o odiasse por ser homem. Outra coisa que o surpreendeu foi o colar. Aparentemente sua mãe tinha algo a ver com Hogwarts, mais precisamente com a casa Slytherin. Virgil pensou em várias possibilidades, entre elas que sua mãe foi para Hogwarts e a outra e que sua mãe era descendente de Salazar Slytherin, o que o tornaria um herdeiro de Slytherin, como Voldemort, pior ainda, parente do Voldemort. Depois de ficar em silêncio por um tempo, ele olha para as duas coisas na caixa com uma expressão complicada. Ele sentia uma calidez que nunca sentiu em sua vida passada. Em sua vida passada, como órfão, nunca conheceu seus pais e nunca soube se eles o abandonaram porque não queriam um filho ou se seus pais originais morreram. Ele até teve a oportunidade de saber, mas quando estava no exército, porque para ser sincero, ele nunca tentou descobrir, porque tinha medo da resposta, medo de saber se era apenas um bebê indesejado. E agora aqui estava ele lendo uma carta de sua suposta mãe dizendo que o amava e estava orgulhosa dele. Sem Virgil perceber, algumas lágrimas escorriam pelo rosto e ele tinha um sorriso. Depois de limpar o rosto, Virgil primeiro pega o arco. Ao legar arco, Virgil sente como se fosse uma extensão de seu corpo. Ele puxou a corda do arco para experimentar e se surpreendeu ao ver uma flecha etérea de mana se formar. Ela era branca translúcida e emitia um brilho ao sentir que era feita de sua própria mana. Virgil tenta adicionar atributos à flecha. Primeiro tenta com vento e a flecha se torna verde claro, e Virgil pode sentir o ar em sua volta se apertar na flecha. Ele dispersa a flecha e tenta dessa vez com o elemento de raio. Uma flecha púrpura se forma com pequenos raios saltando em volta da flecha. Indo até a janela, Virgil mira em uma árvore distante e atira a flecha, que voa rapidamente até seu alvo. Ao atingir a árvore, uma explosão de raios acontece, atingindo todas as árvores ao redor e as carbonizando. Virgil se surpreende com a potência da flecha e tenta outra vez, mas dessa vez ele tenta algo novo. Primeiro, ele escolhe o elemento, sendo dessa vez luz, e uma flecha de luz azulada. Dessa vez ela não era etérea. Virgil concentra seu arco na flecha, que se cobre de um brilho metálico escuro avermelhado. Virgil também usa a respiração da lua para se concentrar e imbuir a flecha com a energia da respiração. Virgil solta a flecha, dessa vez mirando em direção ao mar. A flecha voa em cima do mar, causando que a água se espalhe. Virgil pode sentir uma ligação mental com flecha com um interruptor. Com curiosidade, ele aciona o interruptor e vê a flecha explodir em uma explosão de luz branca azulada e preto avermelhada. Virgil sorriu. Esse era um arco bom. Virgil guarda o arco no Gate of Babylon e olha para o colar de Slytherin. O colar era de prata. A serpente era extremamente realista, como se fosse feita numa máquina a laser. Virgil fala em parcel. Virgil, Salazar Slytherin.
Mas não acontece nada. Ele tenta falar outras coisas, mas nada. Virgil dá ombros e coloca o colar. Após ele guarda a carta no Gate of Babylon com um sorriso e termina de se vestir e vai para a cozinha fazer o café da manhã. Desde que Nakiri se uniu à equipe, eles têm revezado que cozinha, e hoje era o dia dele. Ele faz o café da manhã americano com ovos, bacon e waffles. De bebida faz café, iogurte, sucos de laranja e, como sempre, prepara um copo de sangue para Valerie. Após isso, ele usa um feitiço de êxtase para as comidas não esfriar e que todos possam comer quando levantar. No exato momento que termina de cozinhar, uma Valerie sonolenta chega e toma o copo de sangue rapidamente e depois fica olhando para Virgil com um biquinho. Virgil suspira entendendo e se senta. Virgil, vem. Valerie sorri e se senta no colo de Virgil e morde o pescoço dele, assim bebendo sangue. Depois que ela termina de beber, ela fica com a cabeça encostada no ombro de Virgil e se dorme de novo. Virgil dá um sorriso e se levanta e carrega ela no colo até o quarto dela e a deita na cama dela. Após isso, Virgil vai para seu quarto e estuda os planos da arena de realidade virtual. Depois de umas 4 horas, onde todos estavam de pé, Virgil convoca uma reunião. Virgil, bem, ontem falei com Daphne, já fiz os planos. Vamos nos dividir em equipes. Eu, Daphne, Ingvild e Valerie vamos a Hogwarts para copiar todos os livros da biblioteca e outros motivos. Natsu, Graius vão para Beaux Batons para copiar os livros de alquimia de lá e tentar conseguir informações sobre Nicolas Flamel. Irina e Rinval para Ivermone para conseguir informações sobre os computadores alquímicos de lá que podem ser extremamente útil. Alguma objeção? Vejo para e bebe um copo de água e espera para ver se alguém tem alguma coisa a dizer. Rayquaza, e quanto a nós, o que devemos fazer? Pergunta a dragão da estratosfera, se referindo a ela e aos outros membros adultos. Virgil, bem, eu tinha planejado que vocês nesse meio tempo, além de treinar e aprender mais desse mundo, formassem uma rede de inteligência para conseguir informações do mundo sobrenatural mais rapidamente. De resto, vocês são livre para fazer o que quiser. Todos assentem com a cabeça e Virgil lembra de algo. Virgil, aliás, eu, Valerie, Ingvild e Daphne teremos que nos mudar para a Inglaterra e Rin e Irina terão que se mudar para Estados Unidos e Grau, Natsu e Lucy para a França. Já comprei as casas em cada país. A rede quem vai passar a informação para vocês é eu, Valerie e Ingvild. Vamos ter que esconder nosso sobrenome para evitar problemas. Todos concordavam e Kurama pergunta. Kurama, que sobrenome vão usar? Pergunta curioso Esbiju. Virgil, planejo usar o sobrenome Morningstar, Valerie usar o sobrenome Cullen e Ingvild usar o sobrenome de Loxar. O que acham? Valerie, por mim esta ok. Concorda a vampira platinada e Ingvild, por mim ok também. Concorda com um sorriso a demônio de cabelo púrpura. Virgil, Daphne, você também quer um sobrenome falso ou vai com o seu mesmo? Pergunta curioso Daphne, eu vou com o meu mesmo, já que tem gente que vai me reconhecer pela aparência. Diz suspirando cansada, já que sabe que sua família vai causar problemas para ela, mas ela tem que ir para curar sua irmã e após isso trazê-la para Nexus, onde vai estar mais segura. Virgil, ok, nesse caso só tenho uma última coisa a informar. Ontem à noite alguém deixou uma caixa no meu quarto. Todos olham para Virgil surpresos, já que ninguém tinha notado nada. Virgil abre o Gate of Babylon e tira a carta e mostra para eles. Kurama lê a carta em voz alta e todos ficam em silêncio por um tempo, processando as informações. Se podia sentir uma tensão no ar. Natsu, então tu tem duas, mãe? Pergunta confuso o Dragon Slayer de cabelo rosa, o que quebra a atenção. Virgil, aparentemente sim. Diz com um pequeno sorriso. Virgil olha para Kurama, Igneo, Alduin, Zhongli e Rayquaza. Virgil, também gostaria que vocês possam dar uma olhada nesse acampamento em Long Island para conseguir alguma informação. Digo mais calmo. Zhongli, ok, podemos fazer isso. Os outros concordam com ele. Virgil, bom, vá todos preparar as malas, os nossos voos saem amanhã. Após isso todos preparam suas malas e passam o dia relaxando até que chega a hora de dormir e finalmente todos vão para seus voos. Virgil, Ingvild, Valerie e Daphne chegam na Inglaterra e vão para o castelo que Virgil comprou. As garotas se surpreendem com o castelo, mas logo sorriem e ajudam Virgil a limpar e mudar a decoração. Agora eles teriam que esperar a carta de Hogwarts. Nesse meio tempo, eles passaram mais relaxados vendo filmes e jogando jogos de mesa e computador. Em volta e meia eles treinavam para não perder a forma, até que um dia uma coruja chegou com várias cartas de Hogwarts. Virgil pega a carta e lê. Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Diretor, Albus Dumbledore. Ordem de Merlin. Primeira classe, grande, feiticeiro, bruxo-chefe, cacique supremo, Confederação Internacional de Bruxos. Prezado Virgil Morningstar, temos o prazer de informar que o senhor tem uma vaga na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Estamos anexando uma lista dos livros e equipamentos necessários. O ano letivo começa em 1 de setembro.
Aguardamos sua coruja até o dia 31 de julho, no mais tardar. Devido sua situação, um professor irá visitá-lo amanhã atenciosamente. Minerva McGonagall, diretora substituta. Lista de matérias. Uniforme. Os estudantes do primeiro ano precisam de 3 conjuntos de vestes comuns de trabalho, preta. 2. Um chapéu pontudo simples, preto, para uso diário. 3. Um par de luvas protetoras, couro de dragão ou similar. 4. Um capa de inverno, preta com fechos prateados. As roupas dos alunos devem ter etiquetas com seu nome. Livros. Os alunos devem comprar um exemplar de cada um dos seguintes: livro padrão de feitiços, primeiro série, de Miranda Gozak, História da Magia de Batija Bagilante, Teoria da Magia de Adalberto Vafiling. Guia de Transfiguração para Iniciante de Henriques Vitschmil, Ervas e Fungos Mágicos de Filida Sport, Bebidas e Poções Mágicas de Ásia Xger, Animais Mágicos e seus Habitatão de Newton, Scurander, As Forças das Trevas. Um guia de autoproteção de Gentin Tribble. Virgil de alguma forma se sentiu nostálgico, se lembrando de quando leu Harry Potter no orfanato. Em sua vida passada, ele estava curioso sobre qual professor visitaria: o morcego pocionista, ou a Animago Severa, ou até o animado campeão de duelos. Os 4 aproveitaram o dia para se preparar para as compras. Virgil retirou umas 6 barras de ouro para trocar por galeões, já que iria precisar de dinheiro, e graças a ler bastante dos livros que roubou da última vez, sabia que os goblins trocavam dinheiro de forma contada. Exemplo: os muggles só podiam trocar o dinheiro mudando por até 200 galeões, mas se tivesse ouro ou outros materiais raros como gemas, assim poderiam trocar por maior quantia de galeões. Após isso, Virgil prepara o jantar, decidindo fazer um simples ensopado de carne e batatas. Após comer, todos se deitam. No outro dia, logo pela manhã, Virgil se levanta e prepara um café da manhã para todos. Após todos comer, vão para o jardim para esperar o professor. Enquanto esperam, Virgil e Ingvild decidem ler um livro. Então Virgil se senta embaixo de uma árvore e Ingvild se senta ao seu lado com a cabeça encostada em seu ombro. Virgil pega o livro escolhido, sendo um livro de ficção científica à la Star Wars, mas não se engane, não existia Star Wars nesse mundo, coisa que deixou Virgil muito triste, já que em sua vida passada Star Wars era uma de suas obras favoritas. Então ele planeja trazer Star Wars para esse mundo no futuro. Ambos leem o livro e conversam sobre a história, enquanto Daphne e Valerie decidem jogar uma partida de xadrez. Tudo estava calmo até que escutam um barulho parecido com uma pequena explosão de ar. Ao olhar na direção do som, se podia ver uma mulher alta, de aparência severa e com cabelos grisalhos preso num coque apertado, usando uma túnica verde esmeralda, um chapéu pontiagudo, com uma expressão muito formal, dando a impressão de ser alguém fria e severa. A mulher olha em volta e Virgil pode ver um pouco de surpresa em seus olhos ao notar o castelo. Ele admite que exagerou ao comprar um castelo, mas nunca se arrependeria, afinal esse era um dos 5 sonhos de um homem, e esses eram: 5 ter um castelo, 4 ter um batmóvel, 3 ter um mecha, 2 ter poder de invisibilidade ou ver através das coisas, e por último, 1 ter um harém. Esses eram o top 5 das listas de todo homem. Bem, voltando ao tema, depois de se surpreender com o castelo, a mulher olhar para o jardim e vê os 4. Um silêncio preenche o ar por um tempo até que ela tome a iniciativa e ande até eles. Mulher: bom dia, sou a professora Minerva McGonagall de Hogwarts. Ao se apresentar, ela olha para todo. Seu olhar para por alguns instantes em Daphne. Normalmente ninguém notaria, mas graças a nenhum deles ser um humano ou bruxo comum, todos notam, mas decidem fingir não notar. Virgil: e um prazer conhecê-la, professora. Eu sou Virgil Morningstar, diz com um sorriso formal. Logo após isso, as garotas também se apresentam com seus nomes falsos. McGonagall assente e olha em volta, provavelmente à procura de algum adulto. Valerie: somos apenas nós no castelo, diz, notando as ações da animada. Ao escutar isso, a bruxa olha para o quarteto com um olhar aquisitivo, se perguntando como 4 crianças moravam em tamanho castelo sozinhos, mas deixa de lado, pensando que talvez os pais não estivessem no castelo no momento, ou algo do tipo. Após isso, McGonagall faz uma pequena demonstração de magia. McGonagall: bem, agir aqui, tudo está pronto, os levarei até o beco diagonal, preparem seus pertences. Após isso, Virgil pega uma maleta onde guardou o ouro e pergunta para as garotas se elas estavam prontas, e elas acenam com a cabeça. Virgil: bem, professora McGonagall, estamos prontos. Como iremos por algum portal mágico ou tapete voador? Diz, fingindo entusiasmo. As garotas fizeram o máximo para não cair na gargalhada com a atuação de Virgil, já que estavam acostumadas com seu jeito sério e maduro. McGonagall: me temo que não existam portais, jovem Morningstar, e os tapetes mágicos levariam muito tempo. Iremos da mesma forma que eu vim, se chama a aparição.
Após isso McGonagall aparata para um beco em Londres, levando todo o grupo. Se Virgil tivesse que resumir o que acha de aparição seria horrível. Era como se ele fosse esticado em um tubo de goma e girado como se estivesse dentro de uma máquina de lavar. Ele só não vomitou devido a seu físico. Esse, sem sombra de dúvidas, foi o pior meio de teleporte que Virgil já usou e provavelmente a última vez que usa tal método. Ao julgar pelo rosto das garotas, elas pensam mesmo. McGonagall parecia divertida com as expressões do quarteto. Após isso McGonagall os guia até um velho bar sujo no meio de uma livraria e uma loja de discos. Virgil reconheceu o lugar como o caldeirão furado. Ao entrar o lugar estava bem vazio, com apenas um ou outro bruxo bebendo. Tom, professora McGonagall, você precisa de algo para beber? Nesse momento, um velho bruxo de cabelos quase nus e aparência enrugada como uma noz no balcão cumprimentou a professora McGonagall com um sorriso. Não, Tom, estou mandando esse grupo de calouros para o beco diagonal. A professora McGonagall acenou com a mão em rejeição. Desde que seu marido, Elphinstone, morreu inesperadamente devido à mordida de um tentáculo venenoso, ela raramente sai de Hogwarts, exceto para visitas domiciliares antes da escola todos os anos, muito menos para ficar fora de casa. McGonagall guia o quarteto até a porta que os leva até um beco com uma parede de tijolos e uma lata de lixo distintiva. McGonagall, prestem atenção, essa é a entrada para o beco diagonal. Conte 3 peças na lata de lixo e conte 2 peças horizontalmente. Golpeie 3 vezes. Ao fazer isso McGonagall abre a passagem e isso realmente surpreendeu Neville, Valéria e até mesmo Daphne. Já Virgil não estava surpreso, pois já tinha visto isso ao entrar. Virgil tem uma ideia e usando magia faz a lata de lixo desaparecer. Virgil vê a passagem se fechar com um sorriso e segue o resto do grupo. Virgil também aproveita para olhar ao redor, já que a última vez que esteve aqui era de noite e estava vazio. Ao contrário das pessoas comuns que usam roupas legais de verão ao ar livre, se vestem na moeda e carregam bolsas. Quase a maior parte da rua está cheia de bruxos, vestindo vestes de bruxo de várias cores e segurando varinhas nas mãos. Claro, existem vários animais de estimação mágicos, e elfos domésticos. Caldeirões de cobre, latão, estanho, prata, modelos completos, agitação automática, dobrável, retrátil, venha ver. Coruja da floresta cinzenta, coruja com chifres, coruja da grama, coruja marrom, coruja da neve, todos os tipos de corujas. A última Nimbus 2000, a vassoura mais rápida, você merece. Fígado de dragão, baço de morcego, olhos de enguia, livro de feitiços, pena, pergaminho, frasco de remédio, instrumento lunar, preço barato. Em frente às lojas dos dois lados da rua, há todo tipo de pequenos letreiros publicitários, e também está repleta de muitos bruxos entusiasmados. Eles seguem McGonagall até chegaram a um prédio branco como a neve que se erguia sobre as outras pequenas lojas. Gringotts era um imponente edifício de mármore branco neve de vários andares localizado a meio caminho do beco diagonal, perto de sua intersecção com Knockturn Alley, que se elevava sobre as lojas vizinhas. Era o lugar onde bruxos e bruxas britânicos guardavam seu dinheiro e outros objetos de valor, em cofres fortemente guardados a quilômetros abaixo do solo. Um conjunto de escadas brancas levava a um conjunto de portas de bronze polido. As portas eram ladeadas por um goblin em um uniforme escarlate dourado, verde, e as garotas não puderam evitar se surpreender com a aparência dos goblins. Apesar de tudo que já viram, o goblin era mais feio que tudo que já viram. Ao entrar em Gringotts, chegam a um pequeno hall de entrada e outro conjunto de portas. Gravadas nessas portas prateadas estavam as palavras: entre, estranho, mas preste atenção do que aguarda, ó, pecado da ganância para quem pega, mas não ganha, devem pagar mais caro por sua vez. Então, se você procurar abaixo do nosso chão um tesouro que nunca foi seu, ladrão, você foi avisado, cuidado de encontrar mais do que um tesouro ali. Virgil se sentiu desafiado sem falar, que agora que leu essa placa Virgil lembrou que Gringotts tinha um dragão preso em cativeiro. Bem, os dragões de Harry Potter são mais víveres do que dragões propriamente ditos. Mas voltando ao assunto, saber que tem um dragão preso em cativeiro de alguma forma desperta algo nele, um ódio e ira. Sem Virgil notar, suas pupilas se tornam vermelhas e rasgadas como a de um dragão. Antes que algo aconteça, Virgil sente 2 pares de braços. O abraço que o acalma era um envio de Valéria, e Daphne também estava olhando discretamente para ele com preocupação. Virgil respira fundo e sorri, aliviando as garotas. Depois de andar através dessas portas, também ladeadas por goblins, havia um vasto salão de mármore com longos balcões se estendendo ao longo de seu comprimento, com portas que levavam às passagens do cofre, com cerca de 100 goblins sentados nos balcões.
McGonagall os guia até onde Virgil faz o intercâmbio do ouro por galeões. O Goblin até oferece abrir uma conta para eles, já que as 6 barras de ouro ao serem trocadas deu um total de 15.000 galeões, o que era realmente muito dinheiro, mas Virgil negou de forma cortês. Embora quisesse matar o Goblin, ele não sabia qual era sua real fonte de ódio, se era seu sangue de dragão que estava transmitindo o ódio dos dragões que Gringotts aprisionou, ou todas as obras com goblins em sua vida passada como Goblin Slayer. Como Virgil não fez uma conta, os goblins venderam uma carteira com encantamento de estiramento sem rastro por 500 galeões, o que Virgil comprou, já que não queria mostrar o Gate of Babylon no mundo mágico. Pelo menos não ainda. Após McGonagall os leva para comprar as coisas da lista, como as túnicas de bruxo e bruxa para cada, o caldeirão para cada, ingredientes para poções, um telescópio para cada, até que chegam na livraria e para comprar os livros. Virgil tem que conter a gargalhada ao ver os novos meios de segurança. Existem vários encantamentos pelo lugar e correntes prendendo os livros nas prateleiras. Em vez de um funcionário, agora tinham no mínimo 5 patrulhando a loja, e o vidro agora era feito de um material mágico e encantado. Virgil também podia sentir que havia uma magia similar a uma câmera de segurança. Eles compram 4 cópias dos livros de primeiro ano e alguns outros livros que os interessam. Exemplo, Daphne comprou um livro sobre maldições egípcias. É importante ressaltar que esse livro não existia aqui quando Virgil roubou, então o livro era novo. Provavelmente veio de algum rompedor de encantamentos que trabalha no Egito. Virgil lembra que na obra original as pirâmides eram exploradas por bruxos, mas agora nesse mundo onde os deuses egípcios existem, Virgil tem uma real curiosidade sobre como isso funciona. Voltando ao tema, Valerie pegou um livro sobre vampiros, o que não é uma surpresa, embora cabe ressaltar que os vampiros do mundo bruxo e os vampiros que Virgil e seu grupo se encontrou são diferentes. Os do mundo bruxo são como uma versão pirata de cama baixa. Virgil tem uma teoria que algum bruxo do passado acabou entrando em contato com os verdadeiros vampiros e tentou recriar de forma artificial o que gerou os vampiros do mundo bruxo. Já Enfield pegou o livro A Mais de Poções. Isso não surpreendeu Virgil. Recentemente Enfield tem tentando aprender magia de cura, provavelmente para ajudar em combate. E inspirada em alguns livros, Mudley teve a ideia de fazer poções mágicas de cura e restauração de poder mágico. Virgil achou que era um bom projeto, então não viu por que impedir ela. Virgil também comprou livros extra, escolhendo um sobre dragões e outro sobre transfiguração, o qual lhe valeu um olhar de aprovação de McGonagall. Após isso foram para o último lugar que teriam que visitar hoje, Ollivander. A vitrine da loja consistia em uma varinha solitária sobre uma almofada roxa desbotada na janela empoeirada. A loja era pequena, vazia, exceto por uma única cadeira fina no canto. Milhares de caixas estreitas contendo varinhas estavam empilhadas até o teto da pequena loja, e todo o lugar tinha uma fina camada de poeira com letras douradas descascadas sobre a porta dizendo: Olivaras, fabricantes de varinhas finas desde 382 AC. McGonagall entra na loja e em menos de um minuto um velho de cabelo branco bagunçado e olhos prateados, parecendo um cientista louco, aparece. Ele olha para McGonagall. Garrick, Minerva Beto e corda de coração de dragão com 36 centímetros se não me engano, diz enquanto olha para a varinha de McGonagall. Virgil fica rígido ao escutar isso, mas se acalma ao sentir a mão de Daphne agarrar sua mão. McGonagall, sim, trouxe esses pequenos para receberem suas primeiras varinhas. Garrick olha para o grupo e sorri. Garrick, bom, primeiro as damas. Daphne vai até um centro enquanto fitas métricas medem seu corpo desde o tamanho de seus braços até o tamanho de suas fossas nasais enquanto mede as medidas de Daphne. Garrick conta mais sobre as varinhas. Garrick, uma varinha é um instrumento mágico quase consciente pelo qual uma bruxa ou bruxo, escolhido pela varinha, canaliza seus poderes mágicos. A maioria dos feitiços é feita com a ajuda de uma varinha, mas é possível utilizar feitiços sem varinha. Magia sem varinha é, porém, muito difícil e requer muita concentração e considerável habilidade. Apenas bruxos realmente avançados sabem fazer essa forma de magia. Após isso ele vasculha nas caixas e dá uma varinha para Daphne. Garrick, cerejeira com núcleo de pena fênix 27 centímetros. Assim que Daphne agarra a varinha, vários fogos artifícios rosas e roxos mostrando uma combinação correta. Garrick, uma ótima combinação. Cerejeira só se une com magos destinados à grandeza, e núcleo de pena de fênix mostra sua lealdade. Daphne volta até o grupo com um sorriso satisfeito e Enfield vai até o lugar de Daphne e passa pelos mesmos processos. Enfield testa mais varinha até chegar na correta. Garrick, carvalho negro e núcleo de fibra de coração de dragão 26 centímetros. Uma varinha de protetor. Varinhas de carvalho negro só escolhem bruxos de vontade forte, e o núcleo fibra de coração de dragão escolhe bruxos que defendem os seus e poderosos. Após isso é a vez de Valerie, que passa pelos mesmos procedimentos. Garrick,
Madeira de Sakura e chifre de serpente chifruda 28 centímetros. Madeira de Sakura só escolhe bruxos de bom coração, mas letais. Já o núcleo de serpente chifruda, este núcleo é excepcionalmente poderoso, e pode alertar seus donos do perigo, emitindo um baixo tom musical. Após isso, e a vez de Virgil, que passa pelos mesmos procedimentos com as medidas. Após testar várias varinhas, Ollivander, que estava mimado com um cliente difícil, traz uma caixa bem do fundo. Ela está cheia de pó. Garrick: essa foi uma varinha feita pelo meu avô. Madeira de sabugueiro e núcleo duplo. Núcleo de pelo da cauda de testral e chifre de basilisco 32 centímetros. Essa é uma varinha que só bruxos que dominam a morte podem controlar. A madeira de sabugueiro. Essa é a madeira de varinha mais rara de todas, e tem fama de ter muito azar. A varinha de sabugueiro é a que mais traz surpresas ao seu mestre. Ela contém uma magia muito poderosa, mas teima em não obedecer a qualquer um que não seja seu dono superior. É preciso ser um bruxo memorável para manter-se com uma varinha de sabugueiro por muito tempo. Mas a verdade é que somente pessoas extremamente incomuns vão se dar bem com varinhas de sabugueiro. Mas nas raras ocasiões em que isso acontece, eu sei que o bruxo ou bruxa em questão tem um destino muito especial. Já os núcleos: um fio de cabelo de testral é um cabelo retirado da cauda de um testral e é usado como núcleo para varinhas. Considerada instável, a substância é de difícil utilização na fabricação de varinhas, embora o cabelo de vela também seja descrito como tal, mas tem sido utilizado com mais sucesso. Já o outro núcleo, o chifre de um basilisco. Basilisco é uma criatura considerada rei das serpentes, sendo associado normalmente a ofidioglottas e bruxos das trevas, sendo o primeiro feito há vários séculos pelo bruxo Erpo, ou Sujo. Esse tipo de núcleo é raro tão quanto a existência da criatura, sendo que existe poucas varinhas onde foi usado o chifre de basilisco. Esta varinha é perfeita para encantamento e arte das trevas, além que se alguém roubar a varinha, se o dono da mesma for um parcel, pode desativar a varinha, e mesmo que outro parcel mude tente a ativar, não funcionará a menos que o parcel mude seja descendente do dono, sendo essa a causa da raridade e lealdade forte da mesma. No momento que Virgil pega a varinha, aparecem duas criaturas translúcidas. Aparecem uma era um enorme basilisco e a outra um dragão. Nunca visto nesse mundo. Virgil reconheceu o dragão, já que era o rei dragão dourado. Ambas criaturas soltam rugidos que fazem um caos no beco diagonal antes de se desfazer em partículas de luz. McGonagall: ó, meu Merlin, isso foi o encantamento Patronus? Se pergunta incrédula pelo que acabou de ver, assim como todos na loja incluindo Virgil. Garrick: isso foi uma combinação perfeita. Virgil não presta atenção na conversa porque sente que uma ligação entre ele e a varinha se forma. Ele nunca havia sentido isso antes. Era como se fosse um abraço entre familiares. Ele sentia que a varinha estava viva e podia se comunicar, mas ele teria que esperar até estar de volta no castelo para tentar isso. Após McGonagall se acalmar, ela se prepara para levá-los de volta. Virgil: existe outro meio de transporte sem ser aparição? Virgil pergunta com olhos de cachorro, não querendo ter que passar por aquilo de novo. As garotas olharam para McGonagall da mesma forma, o que fez a velha bruxa sorrir. McGonagall: bem, existe noite buzandante. Aparece sempre que uma bruxa ou um bruxo estica o braço com a varinha para fora do meio-fio. Virgil estica o braço segurando a varinha e em menos de 30 segundos um ônibus de 3 andares roxo aparece. O grupo se despede de McGonagall e entra no ônibus. O motorista pergunta para onde vão e Virgil entrega o endereço do castelo. O motorista cobra 2 galeões para todo o grupo. O preço era elevado por causa da distância. Ao se sentarem e colocarem o cinto, o ônibus começa a andar, ou melhor, a saltar. O ônibus parece dar pequenos saltos pelo espaço, atravessando carros e prédios. Virgil até viu um prédio literalmente se abrir no meio. A viagem dura 5 minutos, mas foi tempo suficiente para Virgil e as garotas saberem que nunca usariam os métodos bruxos para viajar novamente. Ao chegar no castelo, Virgil olha seus status. Nome: Virgil Lucifer. Idade: 11 anos. Peça: rei. Dá um impulso de 50 para o status. Aumenta o impulso se a força do usuário aumentar ou a nobreza aumentar. Nobreza: Virgil, rei. Ingvild, rainha. Daphne, bispo. Valerie, bispo. Natsu, torre. Grau, torre. Lucy, Piau. Rin, cavalheiro. Irina Nakiri, Piau. Nível de poder: classe rei. Familiar: Morrega. Raça: Gengar Shinivsal 31. Pinguina. Raça: Empoleon Shinivsal 31. Vinci Alfa Doméstica. Fichas: Gilgamesh 100%, Acnologia 95%, Akumas no Mi, Goro Goro no Mi sem efeitos secundários, Zushi Zushi no Mi sem efeitos secundários. Autoridades: Morte 5%, Propriedades:
Ilha do Cavaco, casa em Romênia, casa em Inglaterra, castelo de Brancepet, mansão forte, domaine da Ignis raça, semideus dragão demoníaco, demônio DXD verse deus Anis Umfati, Artemis Pjo, dragão Fairitail, linhagens, acopladas, Sparta, DMC, Artemis, mitologia, grega, Uzumaki, Naruto, rei dragão dourado, Douro Udalu, inativa, Slither Sagred Gear. Zenith Tempest Fantasma Nobre, Gate of Babylon, Jardins Suspensos da Babilônia Estatísticas, Car, 1500, Demônio Classe Rei, STR, 1500, Demônio Classe Rei, VIT, 2100, Demônio Classe Transcendente, DEX, 1500, Demônio Classe Rei, INT, 1650, Conhecimento Imana no nível Rei, SP, 2800, Demônio de Classe Transcendente, Luke, ESP, algo que não se pode quantificar mais como alguém que cruza de mundo e tem um sistema não deve ser baixa, habilidades, Gammersbord, o usuário recupera 75% de todas as estatísticas ao dormir. Gammersmint, o usuário é imune a controle mental, leitura mental e a memória aumenta em 50% corpo demoníaco. Ao ser o meio demônio da linhagem de Lúcifer, o usuário recebe talentos com magia de luz e escuridão, ganhando certa imunidade a esses elementos, embora baixa, além de todas as habilidades normais para os demônios como visão noturna, asas de demônio e linguagem demoníaca, capacidade de falar qualquer idioma. Magia de luz. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de luz, mas ao ser o meio demônio recebe dano ao usar tais habilidades. Magia de escuridão. Ao ser descendente de Lúcifer, o usuário recebe a capacidade de usar e manipular magia de escuridão e além de se fortalecer em lugares escuros. Golden Rule. Estando fadado a uma vida repleta de riquezas, ele pôde viver como um milionário. Gilgamesh vive a vida de um nababo e não teve problemas financeiros durante toda a sua vida. Na lenda, ele reivindicou todos os tesouros do mundo como seus e disse que possui uma riqueza infinita em sua capital dourada. Os originais dos fantasmas nobres preservados em seu tesouro foram coletados nesse período. Embora essa habilidade pareça não ter relação com a batalha, ela desempenha um grande papel no armamento de Gilgamesh. Manipulação de poder demoníaco. Virgil é capaz de imbuir seu poder demoníaco em objetos para aumentá-los. Ele usa, principalmente, seu poder demoníaco para criar armas que podem ser usadas para diversos fins. Combate. Depois de um longo treinamento, Virgil adaptou seu novo corpo a seu estilo de luta, seja com armas de fogo, armas brancas ou combate corpo a corpo. Reforço corporal. Ao fazer sua mana fortalecer seu corpo, muitas vezes seu corpo se adaptou e fortificou e ganhou certa resistência à magia sense. Os sentidos de Virgil foram aprimorados para a magia, tanto visão, olfato, audição, paladar, e lhe dá um sexto sentido que o permite sentir as coisas ao seu redor. Clarividência. O permite ver um pouco do futuro. Esse poder é herdado da deusa Nis, um corpo semidivino. Fisiologia de um semideus, que garante ao mesmo reflexos e todos sentidos elevados ao máximo, fora N precisar de necessidades básicas com frequência. Olhos do Imperador. Virgil tem posse do poder ocular do Imperador, que possui 3 aplicações: cegueira, previsão e termal. Cegueira. Se Virgil olhar para os olhos do inimigo / encará-lo, ele pode aplicar cegueira temporária por 2 turnos. Previsão. Virgil tem a capacidade de observar detalhadamente cada parte do corpo do inimigo, predicando seu próximo movimento físico. Termal. Seus olhos possuem a visão termal por padrão. Aura do Rei. Ao ser um rei desde o nascimento, Gilgamesh tem uma aura única que o ajuda a conquistar a lealdade de seus súditos e soldados. Além disso, essa aura o dá um certo impulso em certas coisas como liderança, presença, etc. Cozinheiro. LVL Max. Qualquer coisa que ele cozinhar será perfeita, não tem muito o que falar, e como os chefes de Foldvars. Desenhista. Novamente, habilidades de desenho. Gate of Babylon. Tesouro do Rei, no Zayog Turbo Babylon. É a capital dourada e o tesouro do rei de Gilgamesh. Além disso, a chave de ouro a ela ligada. Seu principal fantasma nobre é o armazém que Gilgamesh construiu para armazenar todos os tesouros do mundo que ele reivindicou em vida, conhecido como o Portão Divino. Ele conecta o espaço da realidade ao cofre, abrindo uma porta invisível entre as dimensões que permite a passagem do conteúdo sob o comando de seu dono. Permitindo fácil acesso aos itens do tesouro, ele pode selecioná-los e utilizá-los como quiser. A classificação do fantasma nobre muda de EA devido a refletir as classificações do conteúdo do tesouro. É um fantasma nobre que se torna mais poderoso com a riqueza do usuário, mas não seria útil sem uma riqueza de objetos. Os itens que passam pelo portão formam ondas de energia douradas no ar vazio à medida que aparecem instantaneamente. Ele pode invocar itens diretamente em sua mão, sacar armas diretamente atrás dele ou preparar inúmeras armas no ar, carregadas como balas.
Este nobre fantasma tem esse nome porque Babilônia se tornou sinônimo da capital do pecado e da capital dourada. Provavelmente também nestes tem imitações como a Estrada da Babilônia, Erdobu Babiron, tesouros liberados atualmente. Enkidu, Dingir, Espada Foice Arp, vários fantasmas nobres desconhecidos de rank D, rank C, rank B, rank a criação de portais. Usando a Yamato ele pode criar portais para lugares onde ele já foi ou lugares aleatório. Teleporte a até 30 metros de distância. Regeneração. Uma regeneração de rank 10 Parda Combate. Graças a linhagens Parda Verde tem uma maior aprendizagem para coisas que envolvem combate, seja corpo a corpo, armas de fogo ou armas brancas, podendo dominar o estilo de luta de um adversário durante a luta. Habilidades de cantor LVL Max. Habilidades de cantor no mesmo nível de Idols. Habilidades de atuação LVL Max. Habilidades de atuação nível Oscar. Habilidades com instrumentos musicais LVL Max. Habilidade com todos os instrumentos musicais deste: bateria, saxofone, a guitarra e piano. Detecção anormal. Após ter visto os ser anormais e um velho governante, isso deu ao usuário a capacidade de detectar coisas relacionadas com Taya Criatuas. Devil Trigger. A transformação demoníaca de Virgil aumenta todas as capacidades físicas mais regeneração e aprimora todas as habilidades. Mas perde a consciência agindo por instinto. Programação NVL Max. Habilidade de um programador que invade a NASA com um celular. Aqui da observação, ONPS. Os usuários de Kenbu Shoukwaki podem sentir as emoções e intenções dos outros, bem como prever os movimentos de seus oponentes durante uma batalha. Além disso, o Kenbu Shoukwaki permite ao usuário detectar a presença de outras pessoas, mesmo que estejam escondidos ou distantes. Haki de armamento, ONPS. O Haki da armamento, também conhecido como Buzoshoku Haki, é uma forma de Haki que permite ao usuário usar seu espírito para criar uma armadura invisível, fornecendo capacidades ofensivas e defensivas incríveis. Haki do Conquistador, ONPS. Ao Shoukwaki é uma forma rara de Haki que não pode ser obtida por meio de treinamento. Apenas um em vários milhões de pessoas tem essa capacidade. Esse tipo de Haki permite que o usuário exerça sua força de vontade sobre os outros. Dizem que quem possui esse tipo de Haki tem as qualidades de um rei e que são literalmente candidatos escolhidos pelos céus. O Aoshokwaki é considerado uma ameaça extremamente perigosa e um ativo altamente valioso por grupos poderosos, como os almirantes da marinha e os Yonkou. Goro no Mi sem efeitos secundários. Akuma no Mi do tipologia dá ao usuário o poder do raio, além da habilidade de se elementizar, se tornando imune a ataque físico, embora ataques com Haki ainda possa o atingir. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior do Dereat. Ao utilizar a energia do raio da Goro Mi que fica em seu coração verde, fortalece seus órgãos e corpo, melhorando não só a força mas também sua vitalidade e estamina. Atualmente esse método só pode ser utilizado de forma ativa e não de forma passiva. King Mark. Marcas vermelhas pelo torso que guardam e acumulam a energia usada pelo usuário. Quando o usuário ativa toda essa energia acumulada, o cura de todos os ferimentos e multiplica seus atributos por 2 vezes o tempo de utilização. Depende de quanta energia tem acumulada. Se a energia acumulada for grande o suficiente, ao invés de multiplicar os atributos por 2 vezes, os multiplicará por 3 ou até 4 vezes. Filho da Lua. Ao ter a linhagem de um filho da Lua, o usuário durante a noite ganha um aumento de status, dependendo da fase da Lua, com seu pico sendo a Lua cheia, que duplica todos os status do usuário. Filho da Natureza. Ao estar em um bosque ou floresta, o usuário recebe um aumento em todas as capacidades de percepção. Arqueiro nato. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário recebe uma incrível habilidade com arco e flecha e bestas. Filho da Magia. Com a linhagem de Artemis, que além de deusa da lua também e conhecida por ser a deusa da magia, o usuário ganha um impulso de mana ao anoitecer. Esse impulso aumenta a fala animal. Ao ter a linhagem de Artemis, o usuário pode se comunicar com vários animais como leões, lobos, cavalos, tigre, etc. Parselmurut. Língua das serpentes, assim como de outras criaturas serpentinas mágicas, como o Runespor e o basilisco, e tendia a soar como ruídos sibilantes. Um bruxo ou bruxa que falava Parselmurut era conhecido como Ofidioglota. Era uma habilidade muito incomum e conhecida por ser uma característica quase exclusivamente hereditária. Sem contar Erpo, o louco, que o antecedeu em vários séculos. Quase todos os ofidioglotas conhecidos eram descendentes de Salazar Slytherin. Pelo menos na Grã-Bretanha, a habilidade tinha uma associação com bruxos das trevas. Esta associação com as artes das trevas geralmente causava medo e desconfiança naqueles com habilidade.
Clone da sombra. Cria clones idênticos ao original. Tudo que for aprendido voltará para o original. A memória muscular também junto do cansaço do que os clones fizeram. Condução LVL Max. Habilidade por incrível que parece era boa, porque não era só a condução de carros, senão a condução de tudo desde carros, motos, barcos, aviões a mechas, naves, etc. Zushi Zushi no Mi, sem efeitos secundários. A Zushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo paramecia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. Além disso, por não ter efeitos secundários, o usuário pode entrar na água tranquilamente, além de não ter um limite superior campo gravitacional. O usuário pode manipular seu campo gravitacional pessoal, permitindo-lhes manipular como a gravidade os afeta e tudo ao seu redor. Os usuários podem aprender o básico, como tornar-se pesados ou leves, cair em qualquer direção ao invés da Terra, levitar e se adaptar à gravidade de outros mundos. Força melhorada. O usuário pode ampliar sua força através da gravidade, seja reduzindo ou amplificando o peso de algo. Velocidade melhorada. O usuário pode reduzir a atração da gravidade sobre si para se locomover mais rápido. Agilidade melhorada / mobilidade melhorada. O usuário pode diminuir a atração da gravidade sobre si mesmo para aumentar a agilidade e a mobilidade, para escapar de ambientes perigosos, por exemplo. Salto melhorado. O usuário pode reduzir sua gravidade para pular em distâncias mais longas. Voo gravitocinético. O usuário pode voar, usando a gravidade. Controle gravitacional. Habilidades disponíveis. Ataques gravitacionais. O usuário pode executar ataques com a força gravitacional. Redução da gravidade. O usuário pode reduzir a gravidade para causar efeitos como perda de peso e levitação. Indução de gravidade diluída. O usuário pode diminuir drasticamente a gravidade na área, dificultando o movimento de qualquer pessoa nela, possivelmente fazendo com que as pessoas flutuem ou saltem grandes distâncias involuntariamente. Amplificação da gravidade. O usuário pode amplificar a gravidade para causar efeitos como o aumento de peso e imobilização. Indução de gravidade densa. O usuário pode aumentar drasticamente a gravidade em uma determinada área, dificultando o movimento ou até mesmo ficar em pé, podendo causar danos à área / alvos-alvo, fazendo com que o solo rache e desmorone, esmagando os alvos. Eletromagnetismo. Atração e repulsão. Atrair ou repelir metais e outros materiais condutores. Deflexão. Defletir projéteis de metal e outros condutores. Desmagnetização. Remover as propriedades magnéticas de metais ferrosos. Eletrorecepção. Detectar distúrbios em campos eletromagnéticos. Magnetização. Em metais ferrosos. Magia de Dragon Slayer. Metsurina. Como um dos primeiros seres humanos que entraram na Guerra Civil de Dragão, a tecnologia também foi um dos primeiros Dragon Slayers trazido à existência. Com o tempo, no entanto, como ele matou muitos dragões, ele próprio foi, finalmente, se transformando em um dragão, devido ao uso excessivo de sua magia 9. Embora ele mantenha a capacidade de mudar de volta para a forma humana na vontade. Dragon Slayer de magia Dragon Force. Bloqueada. Forma dragão. Bloqueada. Amon, ou Amon Lit. Ondulações, também comumente referido por seu nome em inglês de Ripley, é uma energia usada na antiga forma de artes marciais, Sand Lit. Caminho do eremita / mago. Por meio da respiração autocontrolada, uma pessoa treinada pode produzir uma energia que se manifesta como ondulações por todo o corpo e que é idêntica à energia do Sol, em oposição polar à energia exercida por vampiros, zumbis e homens do pilar. Respirações de Kimetsu. Respiração do trovão. A respiração do trovão é um dos 5 principais estilos de respiração, derivada diretamente da respiração do Sol. O usuário concentra a força diretamente nas pernas. Sua cor característica em Mechirins é amarelo. Respiração da Lua. Esta respiração utiliza movimentos que imitam a Lua, utilizando das técnicas, habilidades e movimentos do usuário. A maior parte de suas formas conhecidas são técnicas de esgrima padrão, tendo como foco a execução de golpes rápidos e poderosos, que sempre seguiram o padrão de uma lua crescente. Por conta de sua vasta gama de técnicas, esta forma de esgrima é uma grande mistura de ataque e defesa, sendo similar à respiração primordial. Este estilo é utilizado unicamente pelo Lua Superior de número 1. Respiração do Sol. Tanto a dança do Deus do Fogo como a respiração do Sol são estilos de respiração que mimetizam o Sol e replicam os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. Todas as técnicas e formas são extremamente variadas e não tem um padrão definido, fazendo dele o mais versátil e efetivo contra Onis. Usuários que dominaram a respiração do Sol veem a si mesmos aparentemente manipulando chamas solares ao liberar suas técnicas. Tanjiro Kamado também tem notado que usando esse estilo tem aumentado seu poder total e velocidade.
Respiração do vento. A respiração do vento traz consigo um leque de violentos e ferozes golpes, capazes de realizar cortes limpos sem que ao menos sua lâmina seja tocada por uma única gota de sangue. Os ventos furiosos de um único balançar da espada são tão fortes que podem levantar rochas de grande porte juntas, ou até mesmo varrer as folhas de uma floresta inteira, sendo seus usuários treinados para serem capazes de realizar movimentos violentos que em situações comuns partiriam seus ossos, em troca de uma menor precisão e maior devastação. Respiração da fera. A respiração da fera é um estilo de respiração que imita bestas/animais selvagens, especificamente sua natureza imprevisível, feroz e selvagem, incluindo movimentos, ataques e sentidos, e o réplica com os movimentos, técnicas e habilidades do usuário. A maioria, se não todas, as técnicas e formas conhecidas são movimentos e ataques simples, diretos, mas selvagens, imprevisíveis e animalescos, embora um deles utilize o poderoso sentido do toque para replicar os sentidos primitivos de um animal. Rokushiki. Soru permite aos usuários se locomoverem em velocidades extremamente altas, a fim de evitar ataques, bem como para atacar com mais velocidade e mais poder. Kami permite ao usuário relaxar o corpo e fazê-lo assumir as características de um pedaço de papel. Isso concede ao usuário uma flexibilidade extraordinária que lhe permite evitar quaisquer ataques. O corpo neste estado de papel também permite ao usuário flutuar no vento, bem como a capacidade de dobrar e contorcer seu corpo. Rankiaku é uma poderosa técnica de projétil, na qual os usuários chutam o ar em alta velocidade e força, enviando uma lâmina de ar cortante. No entanto, foi demonstrado que quase qualquer comprimento de apêndice, tal como uma cauda ou pescoço, em velocidades elevadas também são capazes deste movimento. Ghost Blade. O usuário pode criar armas com lâminas, incluindo punhais, espadas, do nada ou moldando a energia. Dependendo da energia que a arma é feita, ela pode possuir uma variedade de habilidades e ser muito eficaz tanto no combate ofensivo quanto no defensivo, incluindo cortar praticamente qualquer coisa. Terreno elemental. Quando Vergil modifica o terreno como exemplo faz uma tempestade durante a tempestade os ataques baseados em raios e água gastam menos mana e são mais fortes que um normal, porém os ataques de fogo são mais fracos. Tempest Absolute. Ao usar a Goru Goru no Mi, Zenith Tempest aqui da observação essa técnica pode captar ondas eletromagnéticas do ar, permitindo-lhe ouvir conversas e tudo ao seu redor com um alcance extraordinário de 100 km. Além disso com o poder da Goru Goru no Mi e Zenith Tempest ele pode controlar o clima nessa área de 100 km. Claro, quanto maior for a distância mais fraco é o seu controle. Shanatba Imuru. A estrela onisciente e onipotente, Zenshinaru e a Zenu Shishanakupa Irumo, é a mentalidade de Gilgamesh sublimada em um fantasma nobre, que se diz ter se espalhado por todos os cantos do mundo, como se o brilho das estrelas, vendo através de toda a criação. É um fantasma nobre do tipo continuamente ativo, que faz não exige que seu nome seja invocado, mas presume-se que Gilgamesh o mantém intencionalmente contido. Possuindo uma tremenda eficiência, ele pode discernir verdades fortemente ocultadas com um único olhar, desde o verdadeiro nome em fantasmas nobres até possivelmente até mesmo ver através de um pedaço da verdade do fim da história humana nas grandes ordens do destino/grande ordem. Ao liberar seu verdadeiro nome, funcionará como uma forma de instrução para ele guiar os outros com as táticas mais otimizadas, aumentando simultaneamente o poder de ataque e o poder de defesa de toda a sua equipe perto de sua posição. Gilgamesh é um usuário de clarividência com um sentido de visão vários níveis acima do comum. Ao enfrentá-lo em um jogo como o xadrez, ele afirma que mesmo alguém fazendo previsões avançadas e lendo o fluxo do jogo já terá perdido naquele momento. Ele não lê o futuro do tabuleiro de xadrez, mas em vez disso olha para ele e o supervisiona, permitindo que o movimento correto esteja sempre visível para ele. Mesmo em algo como um jogo de cartas, o requisito mínimo para jogar contra ele em igualdade de condições seria tirar a mão exata necessária. Ele também pode ver as possibilidades de vários mundos paralelos se assim o desejar, como ser capaz de ver sua participação na Quarta Guerra do Santo Graal de Foyuke e até mesmo vislumbrar o mundo do destino/ataraxia oca, embora acidentalmente. Mas, como um espírito heróico, o trono dos heróis normalmente ajusta suas memórias e conhecimento ao mundo em que ele é convocado para evitar que ele seja confundido por múltiplos conjuntos de memórias. Mesmo com essa habilidade, sua personalidade faria com que ele rejeitasse certas linhas do mundo como absurdas, como usar a clarividência para ver algo como uma possibilidade de um mundo onde ele seja engolido pela lama do Graal. A lama do Graal também é capaz de bloquear sua visão. Autoridade da morte 5%.
Ao ter 5% da autoridade da morte, o usuário fica imune a ataques de morte conceituais, como um Death Note ou feitiço Avada Kedavra energia Uzumaki. Ao ter a linhagem Uzumaki, as reservas de energia e vitalidade do usuário se duplicam e a resistência física se quadruplica. Kagura Art. Percepção de energia. Além de poder sentir as energias em um raio de 2 km, também pode sentir as emoções. Talento Fuinjutsu. Super talento para Fuinjutsu e matérias similares. Intelecto do Hiki. Dá ao usuário super inteligência. Imunidade à radiação. Torna o usuário imune a todos os tipos de radiação. Partição de memória. É uma habilidade usada pelos alquimistas superiores de Atlas. Emparelhado com a aceleração do pensamento, a própria prova de que alguém é um alquimista Atlas é a capacidade de particionar seus pensamentos para formar múltiplos processos de pensamento independentes. Embora as pessoas normais possam ter apenas um único quarto em seu cérebro e se concentrar em um pensamento, o particionamento pode dividir esse cômodo em vários. Manipulação da energia dracônica. O usuário pode criar, moldar, absorver ou manipular a energia dracônica, uma energia produzida pelos dragões, que pode ser descrita como energia esotérica, que constitui a força de poder multifuncional que flui dentro de todos os dragões e através de vários mundos de dragões conhecidos de diversas naturezas, como dragões espaciais, espirituais, ocidentais, anciões, angelicais, demoníacos, etc. Por causa disso, o poder também pode ser usado para criar e manipular muitas coisas, como força vital, elementos e energias de dragões atribuídos, etc. Gulabo, Rei Dragão. Capacidade de absorver a alma de um dragão morto e absorver seu conhecimento e poder. Alma de dragão. A alma de um dragão e muito mais forte que a frágil alma humana, além de possibilitar magia na língua dragônica. Habilidades de lança nível Deus. Os usuários são capazes de demonstrar uma aptidão natural para os modos da lança, incluindo variações como tridentes, lanças e dardos ou armas em forma de lança, como lanças fictícias. Eles são capazes de empunhar uma lança com incrível proficiência em velocidade, poder e habilidade, permitindo-lhes realizar proezas como parar e desviar balas, dizimar grandes objetos ou áreas, cortar um material sólido como aço e até mesmo conter seus força para causar dano a seus inimigos sem matá-los. O usuário é capaz de operar com pouco ou nenhum esforço, desferir golpes habilidosos em pontos fracos com grande precisão e cortar apenas e exatamente o que deseja. Essa habilidade também permite que eles se tornem naturalmente habilidosos com várias lanças, independentemente da forma ou tamanho, para atender às suas necessidades em combate. Seu controle de arma incrivelmente rápido pode permitir que eles contornem obstáculos para cortar o alvo pretendido. Imunidades a Dragon Slayer. Devido a vários fatores, o usuário se torna imune ao atributo Dragon Slayer. Fatores. A magia Dragon Slayer herdada de Apnologia traz uma alta resistência ao atributo Dragon Slayer. Valerie diminuiu a fraqueza. Pontos de gacha. 10.000 inventário. Action Figure da SDAT. Akame ga Kill. Pedaço de Vibranium 2 kg. Marvel. Yamato. DMC. Cartal com 10 milhões de dólares. Máscara do Kaneki. Tokyo Ghoul. Traje do Goku Black. Dragon Ball Super. 50 kg de comida. Oni PS. Livro de receitas. Fodivars. Katana Nishirin de água. Anime Kimetsu no Yaiba proprietária. Ingvilt, 50 toneladas de carne de rei marinho, Oni PS, Murazami, Valeria Akame ga Kill, Guia de respiração, Kimetsu no Yaiba, Guia Mon, Jojo Adventure, Máquina de recuperação, Dragon Ball, Guia Navi, Six Styles, Máquina de gravidade até 100 vezes a da Terra, Dragon Ball, 15 Nichirin, Pergaminho de Fuinjutsu Uzumaki, Pergaminho secreto de Konoha, Pergaminho secreto de Kumo, Pergaminho secreto de Iva, Pergaminho secreto de Suna, Pergaminho secreto de Mizu.